A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Panorama, o programa que vai contando um pouco do que acontece na Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, você já deve estar sabendo, e estou aqui trazendo nessa sequência de programas uma leitura do regimento interno da Câmara Municipal de Macaé. Você está na TV Câmara e também temos as redes sociais da Câmara de Macaé, sempre no Twitter, no Instagram, no X e também aqui no YouTube. Então, seguindo a nossa sequência de leitura, para que a gente possa entender um pouco mais como funciona o mecanismo das sessões, das comissões e a própria estrutura da Câmara Municipal de Macaé, vou seguindo nesse propósito da leitura e comentários, é claro, do regimento interno. Eu vou seguir aqui a partir do título 2 dos órgãos da Câmara Municipal. Sim, a Câmara Municipal é uma espécie de organismo. Ela tem vários setores. Esses setores eles se interligam, se comunicam. Por isso que é chamado de órgãos. Assim, é isso mesmo, bem parecido com os órgãos do corpo humano. Eles se interligam e se complementam, criando e executando apenas uma função, cada um, e no final todos executam uma grande função de muita importância, como são os órgãos do ser humano, também são os órgãos da Câmara Municipal de Macaé. Para a gente entender um pouquinho, até porque como se usam as palavras, né? E nesse caso se usa órgãos também nesse sentido. No capítulo 1, do título 2, nós temos da mesa da Câmara. Quando a gente fala mesa, está falando da mesa diretora, que não necessariamente é uma mesa como essa, mas utilizam também as mesas da sessão. Mas vamos chegar lá. Na seção 1, temos aqui da formação da mesa, o artigo 6. A mesa, órgão diretivo dos trabalhos da Câmara, compõe-se do presidente, do primeiro e segundo vice-presidente, do primeiro e segundo secretário, com mandato de 2 anos. Isso fica sempre muito claro quando você acompanha as sessões da Câmara Municipal aqui no YouTube. Aproveito para lembrar que elas estão sempre lá, sempre gravadas. O trabalho ele é conduzido pelo presidente, que possui o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Eles têm funções da mesa diretora. E também tem a responsabilidade de substituir o presidente ou vice-presidente quando eles estão ausentes por algum motivo. E também tem 2 secretários, primeiro secretário e segundo secretário. São 5 que formam a mesa diretora da Câmara de Macaé. Seguindo o primeiro inciso, a eleição da mesa diretora para o segundo biênio da Câmara Municipal far-se-á a contar do primeiro retorno das reuniões previsto no artigo 61 da Resolução 1879, 2009, até o dia 31 de dezembro do segundo ano do primeiro biênio, em sessão extraordinária, convocada pelo presidente, sendo a posse da nova mesa diretora no dia 1º de janeiro do ano subsequente, o da eleição, conforme as regras fixadas no artigo 3º, podendo haver reeleição. É um parágrafo longo, mas ele é muito importante para a gente entender a dinâmica das eleições na Câmara Municipal e das mesas diretoras. Toda eleição da mesa diretora vale por 2 anos. Quando eleito presidente, primeiro e segundo vices, primeiro e segundo secretários,
quando eleitos, vamos colocar assim uma data aleatória, 1º de janeiro de 2000, só para ficar redondinho. Nessa eleição de 1º de janeiro de 2000, os membros da mesa que são eleitos, eles têm um mandato até 31 de dezembro de 2001. São 2 anos de mandato. Quando se termina e volta em 1º de janeiro de 2002, é feita a nova eleição e se escolhe a nova mesa diretora. Essa nova mesa diretora, que poderá haver reeleição, como diz aqui no inciso 1º, isto é, podem ser eleitos novamente todos os que já estavam eleitos, ou pode se trocar, tanto faz, assume o mandato em 1º de janeiro de 2002 e vai até o final da legislatura, 31 de dezembro de 2004. Assim se cumprem os 4 anos dos mandatos dos vereadores, dividido em 2 biênios da administração da Câmara através da mesa diretora. É assim, é importante saber para entender a dinâmica, como funciona a eleição, as reeleições e a condução dos trabalhos na Câmara Municipal. No artigo 2º, no inciso 2º, não ocorrendo eleição na data prevista, a mesa continuará até que aconteça a mesma. Podem haver motivos que impeçam a eleição, né? A votação dos novos membros, mesmo que seja uma reeleição. Não acontecendo, por algum motivo, continuam os anteriores exercendo seus mandatos até que aconteça essa nova eleição. No inciso 3º, o suplente de vereador não poderá candidatar-se a qualquer cargo da mesa. Bem importante. Pouco lembrado, mas bem importante. O que é um suplente de vereador? Os vereadores são eleitos, normalmente, nas eleições que acontecem ali no início de outubro. Então, os vereadores recebem seus mandatos, são 17 vereadores em Macaé, e temos, no final da apuração dos votos, os 17 eleitos, de acordo com cada partido ou coligação partidária. Se um desses eleitos ele deixa a função de vereador e vai, por exemplo, exercer a função de secretário municipal ou estadual, ou é convidado para dirigir uma empresa pública, assume o lugar dele o suplente. Esse suplente vai exercer o mandato de vereador normalmente, mas não pode ocupar nenhum cargo na mesa diretora. Olha que importante e pouco falado essa característica aqui do inciso 3º. Seguindo, no inciso 4º, será permitida uma reeleição ou recondução dos membros da mesa diretora, no mesmo cargo, na forma do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, não sendo consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo configurada a antecipação fraudulenta das eleições. Eu vou explicar esse inciso porque ele é quase que transitório. Ele serve para dar regra a um momento em que as reeleições indefinidas ainda eram permitidas. Por exemplo, um vereador poderia ser presidente da mesa ou presidente da Câmara por não só 2, mas 3, 4, 5 mandatos. Antes era permitido. No ano em que aconteceu essa mudança, em 2021, onde só poderia ter uma reeleição, precisava-se completar esse período do atual mandato do atual presidente, naquela época, em 2021. Por isso, aquele período não foi considerado. Só passou a ser considerado a partir da eleição de 2022. Então, o inciso 4º, ele é praticamente um inciso transitório para cobrir esse período ali de 2021, quando se mudaram as regras de reeleição. Hoje, o presidente só pode comandar os trabalhos como presidente por 2 mandatos. Seguindo, artigo 6º. O pedido de registro das chapas, com os nomes e os respectivos cargos, assinado ao final pelos parlamentares participantes, ocorrerá impreterivelmente no caso da eleição para o 1º biênio, na forma do artigo 3º desta resolução,
e, no caso da eleição para o segundo biênio, até 48 horas antes do início da sessão, cabendo ao presidente suspender os trabalhos pelo tempo necessário ao deferimento de registro, observando os critérios exigidos nesta resolução. Então, esse artigo 6º, ele serve para esclarecer um ponto de dois momentos diferentes das eleições da mesa diretora. No primeiro momento, os vereadores estão tomando posse, eles não eram vereadores, eles não estavam no mandato, então vão resolver tudo naquele dia, o 1º de janeiro, iniciando seus mandatos. Como ninguém era vereador antes, eles vão, naquele mesmo dia, apresentar suas candidaturas, as suas chapas e concorrer à presidência e aos cargos. No segundo momento, na reeleição, ao final do segundo ano, todos eles já são vereadores e já ocupam, em alguns casos, os cargos da mesa diretora. Então, essa eleição não precisa ser feita como é feita a primeira. 48 horas antes se apresentam as candidaturas das chapas para registro da próxima eleição. Então, esclarece bem esses dois momentos importantes. No artigo 7º, vamos lá. Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa quando seu titular renunciar ao cargo da mesa, perder ou renunciar ao mandato eletivo, licenciar-se por prazo superior a 120 dias, ou for destituído do cargo. O artigo 7º, ele está prevendo as formas em que o ocupante de cargo na mesa diretora perde esse cargo. E é bem simples, bem direto, ele pode renunciar pura e simplesmente, dizer, não quero mais ocupar esse cargo, e ele sai. Perder o mandato, que é uma condição fundamental para exercer um cargo na mesa diretora, é você ter um mandato. Perdendo o mandato, perde o cargo automaticamente. Licença por mais de 120 dias, porque pode atrapalhar o bom andamento dos trabalhos, ou realmente for destituído do cargo por eleição dos próprios vereadores. Parágrafo único do artigo 7º. A eleição para preenchimento de cargo vago será realizada na primeira sessão ordinária subsequente à vacância do cargo, observado o disposto no artigo 3º, no que couber. Então, se um vereador, por exemplo, ele renuncia ao cargo numa sessão de quarta-feira, temos sessões às terças e às quartas, se ele renuncia na quarta-feira, na próxima sessão ordinária, que é na terça-feira que vem, se faz uma nova eleição para escolher o seu substituto. Sendo numa terça-feira, a eleição vai ser na próxima sessão ordinária, vai ser no dia seguinte, na quarta-feira. Artigo 8º. A destituição de membro da mesa somente poderá ocorrer quando, comprovadamente, o mesmo se mostrar desidioso, ineficiente, faltar com o decoro parlamentar, ou quando tenha se prevalecido do cargo para alcançar fins ilícitos. Então, aqui, no artigo 8º, são os casos em que o vereador ocupante da mesa diretora pode ser destituído do cargo da mesa. Se mostrar desidioso, isto é, sem interesse pelo trabalho, deixar de exercer as suas funções. Ineficiente, exercer de forma incorreta, sem eficiência, sem produzir os resultados desejados. Faltar com o decoro parlamentar, são vários casos de falta de decoro, geralmente comportamentos inadequados ou antiéticos. Ou quando tenha se prevalecido do cargo para alcançar fins ilícitos, usar o cargo para obter vantagem pessoal ou vantagem para alguém. Parágrafo único do artigo 8º. A destituição será decidida pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, pelo processo estabelecido no artigo 155 e seguintes desse regimento, assegurado o direito de ampla defesa ao acusado. Então, para destituir o vereador que está no cargo da mesa diretora, dentro desses itens que eu acabei de citar, existe uma votação. 2/3 dos vereadores precisam votar a favor da destituição. Fora isso, ele continua no cargo.
Macaé são 17 vereadores, 2/3 dão 11 vereadores. Precisam de 11 votos para destituir um vereador de suas funções na mesa diretora. E aí eu já mudo de sessão. Eu vou para a segunda sessão, que fala da competência da mesa. No artigo 9, compete à mesa. Isso é uma função, é uma obrigação, o dever de fazer da mesa diretora. Item 1, propor projetos de resolução aí letra A, projetos de resolução. São projetos que tomam decisões, que resolvem, que estabelecem regras. Isso são projetos de resoluções. Letra A, criem, modifiquem ou extingam cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixam os respectivos vencimentos. Então, pode criar cargo, modificar, extinguir, também funções ou empregos e também estabelecer quanto recebe cada cargo, cada função, estabelecer os vencimentos. No item, na letra B, fixem ou atualizem a remuneração do prefeito e dos vereadores e a verba de representação do vice-prefeito e do presidente da Câmara, obedecido o inciso do artigo 63, item 17 da Lei Orgânica do Município. Olha que interessante. Os vereadores, eles são responsáveis, a mesa diretora, de propor o valor dos salários, além dos próprios vereadores, do prefeito e as verbas de representação do vice-prefeito e do presidente da Câmara. Então, o valor que o prefeito recebe, vamos chamar de salário para simplificar, mas é uma verba que ele recebe, é decidida por uma proposta da mesa diretora da Câmara, que depois vai à votação dos vereadores. A letra C. Disponham, pode propor, disponham sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos do orçamento da Câmara de uma categoria de programação para outra. Então, isso é mexer no orçamento. Havia um orçamento previsto para se utilizar em determinado lugar e, por ocasiões diversas, vai ser utilizado num outro lugar. Item 2. Elaborar a proposta orçamentária da Câmara a ser incluída no orçamento do município e apresentar ao plenário com cópia aos vereadores. O orçamento da Câmara também é uma responsabilidade da mesa diretora e ela é sempre feita no início do ano, essa proposta orçamentária dizendo o que vai gastar, quanto e como, e é submetido aos vereadores para aprovar a proposta orçamentária. Item 3. Solicitar aberturas de créditos suplementares ou especiais quando os recursos forem insuficientes ou não tenham sido previstos no orçamento da Câmara. Quando a gente fala de orçamento, o orçamento é sempre uma previsão e não uma precisão. A gente faz um orçamento para nossas casas, também acontece no poder público, imaginando que aquele ano vai acontecer desta forma. Mas por diversas intercorrências, necessidades, esses orçamentos precisam ser mudados e isso é proposto pela mesa diretora e aprovado pelos vereadores. Também compete aqui no item 4 promulgar as resoluções e os decretos legislativos. Quando se fala em promulgação, é a publicação direta. Nos casos que dizem respeito às matérias da Câmara Municipal, elas não precisam ir para a sanção do prefeito, porque é um poder diferente. Prefeito, poder executivo, Câmara, poder legislativo. Nessa promulgação, é um ato do presidente, ele pede para publicar em diário oficial e já está valendo, não precisa da sanção do prefeito. No item 5, poder apresentar indicações, emendas, projetos e etc. para discussão e votação pelo plenário da Câmara. Então, não só os vereadores apresentam projetos, indicações, emendas a alguma lei específica, mas também a mesa diretora tem essa prerrogativa, pode apresentar. No item 6, autografar os projetos de lei aprovados para serem encaminhados ao prefeito municipal. Autografar aqui é no sentido mesmo de colocar o nome, de assinar.
Quando uma lei é aprovada na Câmara Municipal, uma lei ordinária, ela vai ao prefeito e o prefeito faz a publicação sancionando ou veta a lei e manda o veto para a Câmara Municipal. E no outro momento eu vou explicar mais esse caminho das leis. No número 7, determinar o início da sessão legislativa anual, o arquivamento das proposições não apreciadas na anterior. Então, determinar no início da sessão legislativa o arquivamento de matérias que não foram votadas no ano que se encerrou. E aí o vereador, se quiser, pode até apresentar novamente. Mas a virada de um ano legislativo, os processos que não foram votados são arquivados. No 8, prestar contas à população do município dos trabalhos realizados no ano anterior pela Câmara, através da divulgação resumida dos mesmos, no mês de janeiro de cada ano. A gente vê isso acontecer e também acontece na TV Câmara, que é a Câmara Municipal prestando contas de todas as matérias, todos os assuntos tratados, como se desenvolveu os trabalhos no ano anterior. No item 9, já caminhando aqui para o final, requisitar força policial, quando necessária, a preservação da ordem e regular o funcionamento dos trabalhos da Câmara. Então, em caso de distúrbio, tumulto ou algum crime acontecendo, pode também requisitar auxílio de força policial para auxiliar nos trabalhos da Câmara Municipal para que a ordem seja sempre garantida. Então, meus amigos, é isso. Mais um pouquinho da leitura do que é o regimento da Câmara Municipal de Macaé. É uma leitura que vai levar alguns episódios, vou intercalando com outras matérias, mas é importante a gente entender que tudo no serviço público, na Câmara, na Prefeitura, a nível municipal, a nível estadual e federal, precisa ter previsão legal. Tudo que acontece no serviço público, na vida pública, ela precisa ter regras para que elas funcionem de maneira ampla, para que ela seja respeitada e que todos tenham seus direitos garantidos. Então, essa é a ideia. A gente vai continuar essa leitura por aqui. Eu volto no próximo episódio, continuando com o panorama, e a gente se vê lá. Até o próximo. Abraço a todo mundo. Tchau. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.